Começar o dia conectado com Deus não é apenas uma prática religiosa bonita, é uma necessidade vital para a nossa alma. Assim como o nosso corpo precisa de oxigênio para viver, o nosso espírito precisa da presença de Deus para prosperar verdadeiramente. Quando Jesus nos ensinou, em João capítulo 15, versículo 5, que Ele é a videira e nós somos os ramos, Ele estava revelando uma verdade profunda. Separados dele, nada podemos fazer. A conexão com Deus não é opcional para quem deseja viver em plenitude, é essencial. Muitas vezes, acordamos e imediatamente pegamos o telefone. Verificamos mensagens, mergulhamos nas notícias do mundo e, sem perceber, já estamos conectados com tudo, menos com aquele que realmente importa. Mas quando invertemos essa ordem, quando a primeira voz que ouvimos é a de Deus através da oração, quando os primeiros pensamentos que cultivamos são direcionados ao Senhor, algo sobrenatural acontece. A nossa mente se alinha com a mente de Cristo. O nosso coração bate no ritmo do coração do Pai e os nossos passos seguem a direção do Espírito Santo. Esta conexão matinal cria uma proteção espiritual ao redor de nós que nenhuma circunstância consegue romper. O Salmo 143, versículo 8, nos traz uma instrução preciosa. Faze-me ouvir pela manhã a tua benignidade, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti elevo a minha alma. Davi, mesmo sendo rei, mesmo tendo todas as responsabilidades de um reino sobre seus ombros, sabia que a prioridade da manhã era ouvir a voz de Deus. Ele entendia que sem essa conexão inicial, todo o resto do dia seria vivido em suas próprias forças, e isso nunca seria suficiente. Quantas decisões erradas tomamos porque não consultamos a Deus primeiro? Quantas palavras duras saíram da nossa boca porque não deixamos o Espírito Santo encher o nosso coração antes de interagirmos com as pessoas? Quando começamos conectados com Deus, Ele nos mostra o caminho que devemos seguir, não apenas nas grandes decisões, mas também nos pequenos detalhes do dia. Ele nos prepara para os desafios que virão, fortalece a nossa fé para as provas que enfrentaremos e enche o nosso coração com a sua paz que excede todo entendimento. Esta conexão matinal é como carregar a bateria do nosso espírito, garantindo que teremos energia espiritual suficiente para tudo que vier pela frente. Estar conectado com Deus desde a manhã também transforma a nossa perspectiva sobre tudo. Os problemas que pareciam montanhas intransponíveis se tornam oportunidades para vermos o poder de Deus agir. As pessoas difíceis que cruzam o nosso caminho se tornam almas necessitadas do amor de Cristo que pode fluir através de nós. As tarefas cansativas se tornam ocasiões para glorificarmos a Deus através da excelência e dedicação. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos começa logo pela manhã, no primeiro momento em que abrimos os olhos. É dizer: Senhor, este dia é teu, eu sou teu, tudo que tenho e tudo que sou pertence a ti. Usa-me como quiseres. Esta rendição matinal não é fraqueza, é sabedoria. Não é passividade, é posicionamento espiritual correto. Quando estamos conectados com a fonte de toda a vida, de toda a sabedoria, de todo o poder, então fluímos na direção certa e vivemos com propósito verdadeiro. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz. Uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar, e sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora,
Talvez não seja coincidência, talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso: a sua família. Existe um material chamado blindagem espiritual da família, que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Pai amado, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, nós vimos a Tua presença nesta manhã do dia 26 de janeiro com corações gratos e espíritos sedentos. Senhor, antes de qualquer palavra, antes de qualquer pedido, nós queremos Te adorar. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Não há ninguém como Tu em todo o universo. O Teu amor é inesgotável, a Tua misericórdia se renova a cada manhã, a Tua fidelidade permanece para sempre. Obrigado, Senhor, por mais este dia de vida. Obrigado, porque enquanto muitos não acordaram nesta manhã, Tu nos concedeste o privilégio de abrir os olhos novamente. Cada respiração que tomamos é um presente Teu. Cada batida do nosso coração é uma prova da Tua bondade sustentadora. Reconhecemos que sem Ti nada somos, nada podemos, nada temos. Mas contigo, Senhor, tudo se torna possível. Pai, nós Te agradecemos por nos permitir começar este dia conectados contigo. Que privilégio imenso é poder falar com o Criador do Universo, poder apresentar as nossas necessidades ao dono de tudo que existe. Tu não és um Deus distante e indiferente. Tu és o Pai amoroso que se importa com cada detalhe das nossas vidas. Tu conheces cada pensamento que passa pela nossa mente, cada sentimento que habita no nosso coração, cada lágrima que derramamos em secreto. Nada escapa ao Teu olhar atento e cuidadoso. Senhor, nós declaramos hoje que queremos viver permanentemente conectados contigo, não apenas neste momento de oração, mas em cada instante deste dia. Que a nossa comunhão contigo seja constante, ininterrupta, profunda. Assim como o ramo precisa permanecer ligado à videira para dar fruto, nós precisamos permanecer ligados a Ti para vivermos uma vida frutífera e abundante. Ensina-nos, Pai, a cultivar esta conexão permanente através da oração contínua, da meditação na Tua palavra, da sensibilidade ao Teu Espírito Santo. Senhor Jesus, Tu disseste em João capítulo 15, versículo 7, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nós queremos permanecer em Ti, Senhor. Queremos que as Tuas palavras habitem ricamente em nós. Que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos neste dia. Quando enfrentarmos decisões difíceis, que a Tua palavra nos oriente. Quando vierem tentações, que a Tua palavra nos fortaleça. Quando o desânimo bater, que a Tua palavra nos encoraje. Quando a confusão tentar nos dominar, que a Tua palavra traga clareza. Espírito Santo, Tu és o nosso consolador, o nosso guia, o nosso mestre. Manifesta-te poderosamente em nossas vidas hoje. Fala conosco ao longo do dia, dirige os nossos passos, inspira as nossas palavras, governa as nossas ações. Que sejamos sensíveis à Tua voz suave que fala ao nosso espírito. Pai Celestial, nós entregamos este dia inteiro nas Tuas mãos soberanas. Tudo que planejamos, tudo que esperamos, tudo que tememos, nós colocamos diante de Ti. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade hoje em nossas vidas, assim na terra como no céu. Que os Teus propósitos prevaleçam sobre os nossos desejos. Que a Tua vontade perfeita se cumpra em cada área das nossas vidas. Se tivermos planos que não estão alinhados com o Teu querer, cancela-os, Senhor. Se estivermos seguindo caminhos que não são os Teus, redireciona-nos.
Preferimos a tua vontade, mesmo que seja difícil, do que o nosso próprio caminho que pode nos levar ao fracasso. Confiamos em ti de todo o nosso coração. Não nos apoiamos no nosso próprio entendimento limitado. Reconhecemos-te em todos os nossos caminhos e cremos que tu endireitarás as nossas veredas. Senhor, pedimos sabedoria para este dia. A tua palavra diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Derrama sobre nós sabedoria do alto, Senhor. Sabedoria para falarmos as palavras certas no momento certo. Sabedoria para tomarmos decisões acertadas. Sabedoria para discernirmos entre o bem e o mal, entre o que vem de ti e o que vem do inimigo. Sabedoria para administrarmos bem o nosso tempo, os nossos recursos, os nossos relacionamentos. Que sejamos sábios como as serpentes e simples como as pombas. Pai, abençoa o nosso trabalho neste dia, seja qual for a atividade que realizarmos, que façamos tudo como para ti e não para os homens. Que a excelência marque tudo o que fizermos, que sejamos luz no ambiente onde estivermos. Abençoa os nossos colegas de trabalho, os nossos chefes, os nossos subordinados, que através de nós eles vejam o teu amor e a tua graça. Se hoje enfrentarmos desafios profissionais, dá-nos criatividade para encontrarmos soluções. Se surgirem conflitos, dá-nos sabedoria para sermos pacificadores. Se vierem injustiças, dá-nos graça para reagirmos com mansidão sem perder a dignidade. Senhor, abençoa as nossas famílias neste dia 26 de janeiro. Derrama paz sobre os nossos lares. Onde há conflitos entre cônjuges, traz reconciliação. Onde há desentendimentos entre pais e filhos, restaura o diálogo amoroso. Onde há mágoas acumuladas, promove o perdão genuíno, protege os nossos filhos onde quer que estejam. Guarda-os no caminho para a escola. Protege-os de todo mal e perigo, livra-os de más companhias e influências negativas. Coloca anjos ao redor deles, que cresçam no teu temor e no teu amor. Dá sabedoria aos pais para educarem os filhos no caminho em que devem andar. Fortalece os casamentos, Senhor. Que os cônjuges se amem com o amor que vem de ti, um amor paciente, bondoso, que não se irrita facilmente, que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Protege os matrimônios de toda a investida do inimigo que quer destruir as famílias. Que os lares sejam fortalezas de fé, oásis de paz, centros de amor. Pai amado, nós clamamos por proteção divina sobre as nossas vidas hoje. Cobre-nos com o teu sangue precioso, Senhor Jesus. Coloca uma muralha de fogo ao nosso redor. Envia os teus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Protege-nos de acidentes, de violência, de doenças, de todo o mal. Que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Quebramos todo o laço do inimigo, toda maldição, toda palavra negativa pronunciada contra nós. Declaramos que somos propriedade exclusiva de Deus e estamos debaixo da sua proteção soberana. Senhor, protege também as nossas mentes. Guarda os nossos pensamentos de toda imaginação vã, de toda fantasia impura, de toda preocupação paralisante. Que pensemos no que é verdadeiro, no que é respeitável, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. Enche a nossa mente com os teus pensamentos, que a mente de Cristo esteja em nós. Liberta-nos de toda a fortaleza mental que o inimigo tenha construído. Senhor, pedimos provisão abundante para este dia e para todos os dias. Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Tu alimentas os pássaros do céu e vestes os lírios do campo, quanto mais cuidarás de nós, que somos teus filhos amados. Confiamos na tua provisão fiel. Onde há necessidade financeira, abre portas de suprimento. Onde há dívidas, envia estratégias sobrenaturais para quitá-las.
Onde há desemprego, providencia trabalho digno. Onde há escassez, multiplica os recursos como fizeste com os pães e peixes. Ensina-nos a sermos bons administradores de tudo que nos confias, que sejamos fiéis nos dízimos e generosos nas ofertas. Que aprendamos a viver com contentamento, sabendo que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Livra-nos do amor ao dinheiro, que é raiz de todos os males. Que busquemos primeiro o teu reino e a tua justiça, confiando que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Abençoa o trabalho das nossas mãos, que tudo que tocarmos prospere. Pai, derrama saúde sobre os nossos corpos neste dia. Tu és Jeová Rafa, o Deus que cura. Pelo sacrifício de Jesus na cruz, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Reivindicamos essa cura hoje sobre cada pessoa que está enferma. Toca com poder aqueles que sofrem dores crônicas, que enfrentam doenças graves, que aguardam por cirurgias. Manifesta o teu poder curador de forma sobrenatural. Restaura tecidos danificados, normaliza funções comprometidas, elimina células doentes, que os tratamentos médicos sejam eficazes, que os remédios façam o efeito esperado, que os médicos tenham sabedoria divina. Mas, acima de tudo, que o teu toque curador traga restauração completa. Cura não apenas o corpo, mas também a alma. Há feridas emocionais profundas que precisam do teu bálsamo consolador. Há traumas do passado que necessitam da tua libertação. Há depressões que clamam pelo teu toque restaurador. Cura os corações partidos, consola os aflitos, levanta os abatidos. Restaura a alegria de viver naqueles que a perderam. Senhor, abençoa os nossos relacionamentos. Ensina-nos a amar como tu amas, incondicionalmente, sacrificialmente, eternamente. Onde há amizades quebradas, promove restauração. Onde há inimizades, planta sementes de reconciliação. Dá-nos graça para perdoarmos aqueles que nos ofenderam, assim como tu nos perdoaste. Livra-nos de todo ressentimento, amargura, desejo de vingança. Que sejamos instrumentos da tua paz. Onde houver ódio, que levemos amor. Onde houver ofensa, que levemos perdão. Onde houver discórdia, que levemos união. Onde houver erro, que levemos verdade. Onde houver desespero, que levemos esperança. Senhor, abençoa também aqueles que nos fazem mal. Oramos por nossos inimigos como tu nos ensinaste, que o teu amor alcance os corações deles, que sejam transformados pelo teu poder. Não queremos retribuir mal com mal, mas vencer o mal com o bem. Confiamos que tu és o nosso defensor e vindicador. Pai Celestial, nós intercedemos pelos líderes da nossa nação. Dá-lhes sabedoria para governarem com justiça, que tomem decisões que beneficiem o povo e glorifiquem o teu nome. Livra-os da corrupção, da ganância, do orgulho. Coloca no coração deles o desejo de servirem ao povo com integridade. Oramos pela Igreja do Senhor Jesus, espalhada por toda a terra. Aviva a tua Igreja, Senhor, que sejamos sal que não perde o sabor e luz que não se esconde. Que cumpramos a grande comissão de fazer discípulos de todas as nações. Levanta obreiros para a tua seara. Derrama o teu Espírito sobre toda a carne, que haja um mover poderoso do teu Espírito trazendo salvação, cura, libertação e transformação. Senhor, oramos pelos missionários que estão em campos difíceis. Protege-os, sustenta-os, usa-os poderosamente. Oramos pelos pastores e líderes que cuidam do teu rebanho. Fortalece-os, renova-os, capacita-os. Que preguem a tua palavra com ousadia e fidelidade. Senhor, abençoa as crianças neste dia. Protege a inocência delas. Guarda-as de toda maldade que tenta roubar a pureza da infância. Que cresçam em estatura e em graça diante de Deus e dos homens, assim como Jesus cresceu. Derrama o teu Espírito sobre elas desde a tenra idade.
que conheçam a Ti como Salvador pessoal. Abençoa os jovens, Senhor. Nesta fase tão desafiadora da vida, cheia de pressões e tentações, seu refúgio e a fortaleza deles. Livra-os das drogas, da imoralidade, da violência. Que encontrem propósito e identidade em Ti. Usa-os poderosamente para impactar a geração deles. Abençoa os adultos na plenitude da vida. Que usem bem os anos mais produtivos em prol do Teu reino. Abençoa os idosos, Senhor. Honra os cabelos brancos deles. Que terminem a corrida bem, que mantenham a fé até o fim, que a sabedoria acumulada ao longo dos anos seja transmitida às novas gerações. Pai, abençoa aqueles que estão passando por perdas neste momento. Os que perderam entes queridos, que perderam empregos, que perderam sonhos. Consola-os com o consolo que só Tu podes dar. Enxuga as lágrimas deles. Restaura a esperança nos corações abatidos. Lembra-os de que Tu és o Deus que restaura os anos que os gafanhotos comeram. Que mesmo no vale da sombra da morte, Tu estás presente. Senhor, abençoa aqueles que estão celebrando vitórias. Guarda-os da soberba, que reconheçam que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Ti. Que usem as bênçãos recebidas para abençoar outros. Que a prosperidade não os afaste de Ti, mas os aproxime ainda mais. Pai, abençoa aqueles que estão em situações de espera. Os que aguardam por uma resposta de emprego, por um resultado de exame, por uma reconciliação familiar, por um milagre específico. Dá-lhes paciência para esperarem no Teu tempo perfeito. Senhor, abençoa aqueles que trabalham enquanto outros dormem. Os profissionais da saúde que fazem plantões noturnos cuidando dos enfermos. Os seguranças que vigiam para que outros durmam em paz. Os motoristas que transportam cargas e pessoas. Os trabalhadores de serviços essenciais que mantêm a sociedade funcionando. Derrama disposição física sobre eles. Protege-os de todo perigo. Abençoa abundantemente o trabalho deles. Senhor, abençoa aqueles que estão em viagens neste dia. Protege-os nas estradas, nos ares, nos mares, que cheguem aos seus destinos em segurança. Envia anjos para acompanhá-los. Guarda-os de acidentes, de assaltos, de todo mal. Que as viagens sejam produtivas e abençoadas. Pai, abençoa os estudantes. Dá-lhes capacidade de aprendizado, concentração, memória excelente. Ajuda-os nas provas e trabalhos. Que se destaquem academicamente, não para a glória própria, mas para glorificarem a Ti. Senhor, quebramos toda obra de feitiçaria direcionada contra nós. Todo trabalho de macumba, todo feitiço, toda invocação demoníaca, nós cancelamos agora em nome de Jesus. Declaramos que nenhuma arma espiritual forjada contra nós prosperará. Estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Temos a armadura completa de Deus. O capacete da salvação protege a nossa mente. A couraça da justiça protege o nosso coração. O cinto da verdade nos mantém firmes. As sandálias do Evangelho da Paz guiam os nossos passos. O escudo da fé apaga todos os dardos inflamados do maligno. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, derrota todo inimigo. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pai, liberta aqueles que estão oprimidos por demônios. Manifesta o Teu poder libertador. Quebra toda cadeia, toda prisão espiritual. Expulsa todo espírito imundo em nome de Jesus. Que os cativos sejam libertos, que os oprimidos sejam soltos. Senhor, abençoa as nossas emoções neste dia. Guarda-nos da ansiedade que paralisa, do medo que aprisiona, da tristeza que deprime. Enche-nos com a Tua alegria, que é a nossa força. Dá-nos a Tua paz, que excede todo entendimento. Que esta paz guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Quando as circunstâncias tentarem nos desestabilizar emocionalmente,
que estejamos firmados na rocha que é Cristo. Que as emoções não nos governem, mas que sejamos governados pelo Teu Espírito. Senhor, cura as memórias feridas. Há lembranças dolorosas que ainda causam sofrimento. Toca essas memórias com o Teu bálsamo curador. Que possamos lembrar do passado sem dor, que possamos extrair lições sem reviver o trauma. Ajuda-nos a esquecer o que ficou para trás e avançar para o que está adiante. Que não sejamos prisioneiros do passado, mas livres para viver o presente e construir o futuro que tens para nós. Pai, abençoe a nossa fé neste dia, aumenta a nossa fé. Que creiamos não apenas quando vemos, mas que creiamos para ver. Que a nossa fé não se baseie em circunstâncias favoráveis, mas na Tua palavra imutável. Que tenhamos fé que move montanhas, fé que opera milagres, fé que agrada a Ti. Livra-nos da incredulidade que limita o Teu agir. Que sejamos como Abraão, que contra a esperança creu em esperança. Senhor, abençoa o nosso testemunho. Que a nossa vida seja uma carta aberta lida por todos os homens. Que através da nossa conduta, das nossas palavras, das nossas atitudes, outros vejam Jesus. Que sejamos luz no meio da escuridão. Que o nosso testemunho seja coerente. Que haja harmonia entre o que professamos e o que vivemos. Usa-nos para ganhar almas para o Teu reino. Coloca no nosso caminho pessoas que precisam conhecer o Teu amor. Dá-nos ousadia para compartilharmos o Evangelho. Senhor, abençoa este dia, 26 de janeiro, de forma especial e única. Que seja um dia marcado pela Tua presença manifesta em nossas vidas. Que experimentemos o Teu poder de maneira tangível. Que vejamos as Tuas maravilhas. Que testemunhemos os Teus milagres, que sintamos o Teu amor de forma profunda. Declara sobre nós: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Que a alegria do Senhor seja a nossa força hoje. Que a paz de Deus reine em nossos corações. Que o amor de Cristo nos constranja, que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade, que andemos na luz, assim como Tu estás na luz. Que sejamos imitadores de Cristo, que glorifiquemos o Teu nome em tudo que fizermos, que ao final deste dia possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que cada hora seja vivida para a Tua glória. Cada momento seja dedicado ao Teu serviço, cada segundo seja uma oportunidade de Te honrarmos, Senhor. Pai amado, abençoa os nossos sonhos e projetos. Aquilo que planejamos, aquilo que desejamos realizar, aquilo que anelamos conquistar, coloca tudo sob a Tua aprovação. Se estiver de acordo com a Tua vontade, prospera. Se não estiver, cancela e mostra-nos o caminho correto. Não queremos desperdiçar tempo e energia perseguindo sonhos que não vêm de Ti. Queremos investir a nossa vida naquilo que tem valor eterno, naquilo que permanecerá quando tudo mais passar. Senhor, dá-nos discernimento para distinguirmos entre os nossos desejos egoístas e os propósitos divinos que tens para nós. Molda os nossos sonhos conforme o Teu coração. Planta em nós os sonhos que vêm do Teu trono. Que sejamos visionários como José, sonhadores como Davi, ousados como Josué, mas que todos os nossos sonhos estejam alinhados com a Tua vontade perfeita. Dá-nos sabedoria para transformarmos os sonhos em planos concretos e os planos em ações práticas. Que não sejamos apenas sonhadores, mas realizadores daquilo que Tu colocas em nossos corações. Senhor, abençoa a nossa capacidade de comunicação. Que as palavras que saírem da nossa boca hoje sejam temperadas com sal, sejam palavras que edificam e não que destroem. Que a nossa língua seja instrumento de bênção e não de maldição. Coloca uma sentinela na porta dos nossos lábios. Que falemos a verdade em amor. Que as nossas conversas sejam sempre agradáveis e cheias de graça.
Livra-nos da fofoca, da maledicência, da calúnia, da mentira. Que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas a que for boa para a edificação. Senhor, ensina-nos também a arte de ouvir, que sejamos prontos para ouvir e tardios para falar, que ouçamos com empatia, com atenção, com amor. Muitas vezes, as pessoas ao nosso redor precisam mais de alguém que as ouça do que de alguém que fale. Dá-nos ouvidos atentos e coração compassivo. Que através da nossa comunicação sejamos canais de encorajamento, esperança e amor. Pai Celestial, abençoa a nossa criatividade. Tu és o Criador Supremo e nos fizeste a tua imagem e semelhança, portanto também somos criativos. Desperta em nós a criatividade que está adormecida. Dá-nos ideias inovadoras para solucionarmos problemas. Inspira-nos com pensamentos originais. Que sejamos criativos no trabalho, nos relacionamentos, no serviço ao teu reino. Usa a nossa criatividade para glorificar o teu nome. Senhor, abençoa também a nossa capacidade de aprendizado. Que sejamos eternos aprendizes, que mantenhamos a mente aberta para novos conhecimentos. Livra-nos da arrogância de achar que já sabemos tudo. Há sempre algo novo para aprendermos, sempre uma nova perspectiva para considerarmos. Dá-nos humildade para reconhecermos que não sabemos tudo e disposição para continuarmos aprendendo. Que cada dia seja uma oportunidade de crescimento intelectual, emocional e espiritual. Que nunca paremos de evoluir, de nos desenvolvermos, de nos aperfeiçoarmos. Senhor, abençoa as nossas decisões neste dia. Desde as pequenas escolhas até as grandes determinações, que todas sejam guiadas pelo Teu Espírito. Quando estivermos diante de encruzilhadas, mostra-nos claramente qual caminho seguir. Quando tivermos que escolher entre duas opções, revela qual é a Tua vontade. Não permitas que tomemos decisões precipitadas que possamos nos arrepender depois. Dá-nos paciência para esperarmos pela Tua direção. Mas também nos livra da paralisia da indecisão. Que não fiquemos eternamente indecisos, mas que no tempo certo, com a Tua orientação, tenhamos coragem para decidir e seguir em frente. Abençoa as consequências das decisões que tomarmos hoje. Que mesmo se cometermos erros de julgamento, Tu, na Tua misericórdia, transformes tudo para o nosso bem, pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam e são chamados segundo o Teu propósito. Confiamos que mesmo os nossos erros Tu podes redimir. Pai, abençoa a nossa generosidade. Ensina-nos a darmos assim como Tu dás, liberalmente e sem esperar nada em troca. Que sejamos generosos com o nosso tempo, ajudando aqueles que precisam. Que sejamos generosos com os nossos recursos, compartilhando com os necessitados. Que sejamos generosos com o nosso conhecimento, ensinando aos que desejam aprender. Que sejamos generosos com o nosso amor, acolhendo os rejeitados. Livra-nos do egoísmo que acumula tudo para si. Ajuda-nos a entender que mais bem-aventurado é dar do que receber. Que experimentemos a alegria de sermos canais de bênção na vida de outras pessoas. Senhor, multiplica aquilo que dermos. Assim como multiplicaste os pães e peixes, multiplica as nossas ofertas. Que nunca nos falte para darmos, porque Tu prometes que aquele que dá ao pobre empresta ao Senhor e Ele lhe pagará o seu benefício. Que sejamos semeadores generosos, esperando uma colheita abundante, não apenas material, mas principalmente espiritual. Senhor, abençoa a nossa paciência. Vivemos em um mundo de urgências e imediatismos, mas Tu nos ensinas que há tempo para todas as coisas. Dá-nos paciência para esperarmos no Teu tempo. Paciência para lidarmos com pessoas difíceis. Paciência para perseverarmos em meio às provações.
Paciência para não desistirmos quando os resultados demoram a aparecer. A tua palavra diz que a paciência opera a experiência e a experiência a esperança. Que desenvolvamos paciência através das situações que enfrentamos, que não fujamos das oportunidades de crescimento, mesmo quando são desconfortáveis. Senhor, ajuda-nos a sermos pacientes conosco mesmos também. Muitas vezes somos extremamente exigentes e impacientes com as nossas próprias falhas e limitações. Ensina-nos a nos tratarmos com a mesma compaixão que Tu tens por nós. Que reconheçamos que somos obras em progresso, que ainda estamos sendo moldados pelas Tuas mãos. Dá-nos paciência no processo de santificação, confiando que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Pai Celestial, abençoa a nossa coragem. Há momentos neste dia em que precisaremos de coragem para enfrentarmos situações difíceis, para defendermos o que é certo, para mantermos a nossa integridade mesmo sob pressão. Dá-nos a coragem de Davi para enfrentarmos os gigantes que se levantarem contra nós. Dá-nos a coragem de Esther para nos posicionarmos mesmo quando houver risco. Dá-nos a coragem de Daniel para permanecermos fiéis, mesmo quando todos ao redor se curvarem. Que não sejamos covardes diante das ameaças do inimigo. Que lembremos sempre que se Tu és por nós, quem será contra nós? Fortalece-nos com poder no homem interior. Que o Teu Espírito nos revista de ousadia santa. Que falemos a Tua palavra com intrepidez. Que não nos envergonhemos do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Livra-nos do espírito de covardia e dá-nos espírito de poder, de amor e de moderação. Senhor, abençoa a nossa humildade. Livra-nos do orgulho que precede a queda. Ensina-nos a sermos humildes de coração, assim como Jesus foi. Que não busquemos a nossa própria glória, mas a Tua glória. Que não procuremos os primeiros lugares, mas estejamos dispostos a servir nos bastidores. Que reconheçamos que tudo que temos e tudo que somos vem de Ti. Não temos nada que não tenhamos recebido, portanto, não há razão para nos gloriarmos. Quando recebermos elogios, que direcionemos a glória para Ti. Quando formos bem-sucedidos, que reconheçamos que foi a Tua mão que nos abençoou. Senhor, ajuda-nos a tratar todas as pessoas com respeito e dignidade, independentemente da posição social que ocupem. Que não desprezemos os pequenos, nem nos curvemos aos grandes. Que vejamos cada pessoa como alguém por quem Cristo morreu. Que sirvamos aos outros com alegria, considerando-os superiores a nós mesmos. Que a nossa humildade seja genuína e não falsa modéstia. Pai, abençoa a nossa gratidão. Que sejamos gratos em todas as circunstâncias, porque esta é a Tua vontade para nós, em Cristo Jesus. Que cultivemos um coração agradecido, que reconhece as Tuas bênçãos, mesmo nas pequenas coisas. Que não sejamos como os 9 leprosos que foram curados e não voltaram para agradecer, mas como aquele que retornou para glorificar a Deus. Senhor, perdoa-nos quando reclamamos, ao invés de agradecermos. Perdoa-nos quando focamos no que nos falta, ao invés de celebrarmos o que temos. Abre os nossos olhos para vermos as incontáveis bênçãos que derramas sobre nós diariamente. Que a gratidão não seja apenas uma palavra que pronunciamos, mas uma atitude que vivemos. Que sejamos conhecidos como pessoas gratas. Que o louvor e a ação de graças estejam constantemente nos nossos lábios. Que entremos pelas Tuas portas com ações de graças e nos Teus átrios com hinos de louvor. Que sejamos gratos a Ti e bendigamos o Teu nome. Senhor, abençoa a nossa esperança. Em meio a um mundo cheio de incertezas e desesperança, que sejamos pessoas de esperança. Não uma esperança vaga e infundada,
mas a esperança firme e inabalável que está ancorada em ti. Tu és a nossa esperança e a nossa salvação. Quando as circunstâncias tentarem roubar a nossa esperança, que nos lembremos das tuas promessas que nunca falham. Quando a demora tentar nos desanimar, que recordemos que para ti 1000 anos são como um dia e um dia como 1000 anos. Tu não estás atrasado, simplesmente operas em um tempo diferente do nosso. Que a nossa esperança não esteja depositada em coisas temporais que podem nos decepcionar, mas em ti, que és eterno e imutável. Que esperemos naquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Que a esperança seja a âncora da nossa alma, firme e segura. Que nunca percamos a esperança, porque tu és Deus de esperança, que nos enche de toda a alegria e paz. Pai Celestial, abençoa a nossa perseverança. Dá-nos força para não desistirmos no meio do caminho. Muitas vezes começamos projetos com entusiasmo, mas perdemos o ânimo quando surgem dificuldades. Ajuda-nos a terminarmos o que começamos. Que sejamos persistentes na oração, constantes no serviço, firmes na fé. Quando vierem os ventos contrários, que permaneçamos de pé. Quando as tempestades se levantarem, que não abandonemos o barco. A tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Dá-nos graça para perseverarmos. Que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Senhor, fortalece aqueles que estão cansados de lutar, que estão pensando em desistir. Renova as forças deles, que montem nas asas das águias, que corram e não se cansem, que caminhem e não se fatiguem, que recebam novo ânimo para continuarem firmes na batalha. Senhor, abençoa a nossa integridade, que sejamos pessoas íntegras em todas as áreas da vida, que não tenhamos uma vida dupla, sendo uma coisa na igreja e outra fora dela, que haja coerência entre o que professamos e o que praticamos, que a nossa palavra tenha valor, que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. Que sejamos honestos nos negócios, fiéis nos relacionamentos, verdadeiros nas palavras. Guarda-nos de toda forma de desonestidade, de todo tipo de engano. Que prefiramos perder do que ganhar de forma desonesta. Que valorizemos a nossa reputação mais do que as riquezas. Senhor, dá-nos coragem para mantermos a integridade, mesmo quando isso nos custar caro. Mesmo quando a desonestidade parecer vantajosa, que escolhamos o caminho da retidão, que sejamos como José, que preferiu a prisão à imoralidade, como Daniel, que preferiu a cova dos leões à desobediência, como os 3 jovens que preferiram a fornalha à idolatria. Que a integridade seja a marca registrada das nossas vidas. Pai, abençoa a nossa comunhão com outros crentes. Que não abandonemos a nossa congregação, como é costume de alguns. Que valorizemos a comunhão com os irmãos. Que nos reunamos não apenas para receber, mas também para contribuir. Que usemos os dons que nos deste para edificar o corpo de Cristo. Onde houver divisões na igreja, traz unidade. Onde houver contendas, promove a paz. Onde houver frieza espiritual, acende o fogo do teu espírito. Aviva a tua igreja, Senhor. Que sejamos uma comunidade de amor genuíno, onde as pessoas sintam-se acolhidas, amadas, valorizadas. Que a igreja seja um hospital para os feridos e não um tribunal para os pecadores. Que sejamos conhecidos pelo amor que temos uns pelos outros. Senhor, abençoa os nossos líderes espirituais. Dá-lhes sabedoria para pastorearem o rebanho. Protege-os dos ataques do inimigo. Fortalece-os nos momentos de desânimo. Usa-os poderosamente para a expansão do teu reino. Senhor, abençoa os nossos talentos e habilidades. Tu nos criaste com dons únicos e específicos. Ajuda-nos a descobrirmos quais são os nossos talentos.
que não os enterremos como o servo negligente, mas que os multipliquemos para a tua glória. Que usemos as nossas habilidades não apenas para benefício próprio, mas para servir aos outros e edificar o reino de Deus. Se temos o dom de ensinar, que ensinemos. Se de exortar, que exortemos. Se de repartir, que o façamos com generosidade. Se de presidir, que o façamos com zelo. Se de exercer misericórdia, que o façamos com alegria. Que cada um use o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus. Senhor, desenvolve em nós novos talentos. Que nunca paremos de crescer, de aprender, de nos desenvolvermos. Que sejamos melhores hoje do que éramos ontem e amanhã melhores do que somos hoje. Que haja evolução constante nas nossas vidas. Pai Celestial, abençoa o nosso descanso. Assim como tu descansaste no 7º dia, ensina-nos a importância de descansarmos. Que saibamos equilibrar trabalho e descanso. Que não sejamos workaholics, que se esgotam por não saberem parar. Dá-nos sabedoria para reconhecermos quando precisamos desacelerar. Que o nosso descanso seja restaurador, que renove as nossas forças físicas, emocionais e espirituais. Senhor, abençoa o nosso sono. Que durmamos tranquilos, sabendo que tu velas por nós. Que não levemos as preocupações para a cama. Afasta de nós a insônia causada pela ansiedade. Que o nosso sono seja profundo e reparador. Que acordemos revigorados, prontos para enfrentarmos um novo dia. Pai, abençoa também os nossos momentos de lazer. Que saibamos nos divertir de forma saudável. Que os nossos momentos de diversão não sejam ocasiões de pecado. Que encontremos alegria nas coisas simples da vida. Que saibamos rir, brincar, relaxar, sempre dentro dos teus princípios. Senhor, abençoa a nossa visão espiritual. Abre os nossos olhos para vermos as realidades espirituais que estão além do mundo físico. Que não sejamos guiados apenas pelo que vemos com os olhos naturais, mas que enxerguemos com os olhos da fé. Que vejamos as oportunidades onde outros veem problemas. Que vejamos possibilidades onde outros veem impossibilidades. Que vejamos milagres onde outros veem circunstâncias naturais. Aumenta a nossa percepção espiritual. Que sejamos sensíveis ao mover do teu Espírito. Que discernamos entre o que é de Deus e o que não é. Que identifiquemos as armadilhas do inimigo antes de cairmos nelas. Que reconheçamos as oportunidades que vêm de ti e as aproveitemos. Senhor, livra-nos da cegueira espiritual que impede de vermos a verdade. Que a luz do Evangelho da glória de Cristo brilhe em nossos corações. Que vejamos a Ti em toda a Tua glória e majestade. Que contemplemos a Tua beleza e nos maravilhemos com quem Tu és. Pai, abençoa a nossa missão. Cada um de nós tem uma missão específica nesta terra. Revela-nos qual é a nossa missão. Que descobramos o propósito para o qual fomos criados. Que não desperdicemos a vida perseguindo objetivos vazios que não têm significado eterno. Que investamos o nosso tempo, energia e recursos naquilo que realmente importa. Senhor, dá-nos paixão pela missão que nos confiaste. Que façamos com excelência e dedicação aquilo que nos chamaste para fazer. Que não sejamos negligentes nem preguiçosos. Que cumpramos fielmente a missão até o fim. Quando chegar o dia de prestarmos contas diante de Ti, que possamos dizer como Jesus disse: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste. Senhor, usa-nos para impactar vidas, que sejamos instrumentos nas Tuas mãos. Que através de nós outros conheçam o Teu amor, experimentem o Teu poder, encontrem salvação. Que deixemos um legado que perdure além da nossa existência terrena. Senhor, abençoa cada minuto restante deste dia 26 de janeiro. Que cada segundo seja vivido na Tua presença.
Que cada respiração seja um ato de adoração. Que cada pensamento seja cativo à obediência de Cristo. Que cada palavra glorifique o teu nome. Que cada ação reflita o teu caráter. Que andemos em novidade de vida. Que sejamos sal da terra e luz do mundo. Que brilhemos como astros no universo, conservando firmes a palavra da vida. Que ao final do dia olhemos para trás e vejamos as tuas digitais em cada momento. Que reconheçamos a tua mão guiando, a tua voz orientando, o teu amor sustentando. Declara sobre nós: bem está, servo bom e fiel. Que este dia seja contado como um dia de vitória, um dia de crescimento, um dia de glória para ti. Que tudo que vivemos hoje contribua para nos tornarmos mais semelhantes a Jesus. Que avancemos mais um passo na jornada de santificação. Que este 26 de janeiro seja um marco na nossa caminhada espiritual, um dia que jamais esqueceremos. Pai amado, abençoa as nossas conversas neste dia. Que sejam conversas edificantes que aproximem as pessoas ao invés de afastá-las. Que saibamos quando falar e quando calar. Há tempo para todas as coisas, tempo de falar e tempo de calar. Dá-nos sabedoria para discernirmos os momentos. Que as nossas palavras sejam como maçãs de ouro em salvas de prata, ditas a seu tempo. Que falemos a verdade sempre, mas que a falemos em amor. Que não usemos a verdade como arma para ferir, mas como instrumento para curar. Senhor, guarda-nos de conversas inúteis que desperdiçam tempo. Livra-nos de discussões vãs que não levam a lugar nenhum. Que as nossas conversas tenham propósito, que edifiquem, que inspirem, que encorajem. Que quando as pessoas conversarem conosco, sintam-se melhores do que antes. Que sejamos portadores de boas notícias, mensageiros de esperança, arautos de alegria. Que através das nossas palavras, outros encontrem consolo, direção e ânimo. Senhor, abençoa os nossos pensamentos ao longo deste dia. A batalha começa na mente. Se controlarmos os pensamentos, controlaremos as ações. Ajuda-nos a termos domínio próprio sobre a mente. Que não permitamos que pensamentos negativos, destrutivos ou impuros habitem em nós. Que levemos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quando pensamentos ruins vierem, que tenhamos autoridade para expulsá-los. Que enchamos a mente com a Tua palavra. Que meditemos dia e noite na lei do Senhor. Que pensemos nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pai, livra-nos de fortalezas mentais construídas ao longo dos anos. Padrões de pensamento errados que foram estabelecidos e que agora parecem impossíveis de quebrar. Mas sabemos que para ti nada é impossível. Quebra toda a fortaleza, derruba toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Renova a nossa mente. Que sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento. Pai Celestial, abençoa os nossos encontros neste dia. Cada pessoa que cruzar o nosso caminho não está ali por acaso. Nada é coincidência no reino de Deus. Tudo é providência divina. Que estejamos atentos às oportunidades que colocas diante de nós. Talvez alguém precise de uma palavra de encorajamento que podemos dar. Talvez alguém esteja passando por um momento difícil e precisando de ajuda que podemos oferecer. Talvez alguém esteja perdido espiritualmente e precisando ouvir sobre Jesus que podemos apresentar. Que não desperdicemos as oportunidades, que sejamos sensíveis à direção do Teu Espírito. Senhor, prepara também encontros específicos que precisam acontecer hoje. Conecta-nos com as pessoas certas no momento certo. Abre portas de relacionamentos estratégicos. Fecha portas de relacionamentos que não convêm. Que os encontros de hoje sejam produtivos, abençoados e direcionados por Ti. Protege-nos de encontros com pessoas mal intencionadas que possam nos prejudicar. Senhor,
Abençoa as nossas refeições neste dia. Santifica o alimento que vamos ingerir, que nutra adequadamente o nosso corpo. Livra-nos de toda contaminação. Protege-nos de intoxicações alimentares. Que o alimento seja transformado em energia para cumprirmos as tarefas do dia. Senhor, lembra-nos de que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da tua boca. Que busquemos não apenas o alimento físico, mas principalmente o alimento espiritual. Que tenhamos fome e sede de justiça. Pai, abençoa aqueles que não têm o que comer hoje. Providencia alimento para os famintos. Usa-nos como instrumentos para alimentarmos os necessitados. Que sejamos generosos compartilhando o pão com quem tem fome. Senhor, ensina-nos a valorizar o alimento e a não desperdiçá-lo. Há milhões passando fome, enquanto outros desperdiçam comida. Dá-nos consciência e responsabilidade. Que sejamos gratos por cada refeição que temos. Pai, abençoa o nosso testemunho no ambiente de trabalho. Que sejamos luz naquele lugar. Que através da nossa conduta, outros vejam algo diferente em nós. Que não precisemos andar com uma placa dizendo que somos cristãos, que o nosso comportamento fale por si. Que sejamos conhecidos pela honestidade, pela responsabilidade, pela excelência. Que façamos o nosso trabalho com dedicação, não para agradar aos homens, mas para te agradar. Que trabalhemos de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Senhor, usa-nos para influenciar positivamente o ambiente de trabalho. Que sejamos agentes de transformação, onde houver injustiça, que defendamos o que é certo. Onde houver imoralidade, que mantenhamos a pureza. Onde houver desonestidade, que sejamos exemplo de integridade. Que o sal não perca o sabor, nem a luz fique escondida. Abençoa os nossos colegas de trabalho. Que encontrem em nós um amigo verdadeiro, que vejam Jesus através de nós. Senhor, abençoa os nossos momentos de espera neste dia. Sabemos que haverá momentos em que teremos que esperar. Esperar no trânsito, esperar em filas, esperar por respostas. Ensina-nos a esperar com paciência, que não fiquemos irritados ou ansiosos durante a espera. Que aproveitemos esses momentos para orarmos, para meditarmos, para descansarmos. Que vejamos a espera não como tempo perdido, mas como oportunidade de estarmos na tua presença. Pai, há também esperas mais longas em nossas vidas. Estamos esperando por milagres, por respostas de oração, por mudanças de situação. Fortalece-nos nessas esperas prolongadas. Que não percamos a esperança. Que continuemos crendo mesmo quando a demora parece eterna. A tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Que durante a espera sejamos fortalecidos. Que a espera nos purifique, nos amadureça, nos prepare para recebermos aquilo que pedimos. Confiamos no teu tempo perfeito. Pai Celestial, abençoa as nossas atitudes neste dia. Que tenhamos atitude de servos e não de senhores. Que estejamos dispostos a servir mesmo quando ninguém estiver vendo ou reconhecendo. Que façamos o bem não por obrigação, mas por amor. Que tenhamos atitude de gratidão em todas as circunstâncias, mesmo quando as coisas não saírem como esperávamos, que encontremos motivos para agradecer, que tenhamos atitude positiva diante dos desafios. Ao invés de reclamarmos dos problemas, que busquemos soluções. Ao invés de focarmos no que está errado, que celebremos o que está certo. Senhor, molda as nossas atitudes conforme o caráter de Cristo, que tenhamos a mesma atitude que houve em Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Que sejamos humildes, mansos, pacientes, bondosos, que as nossas atitudes reflitam quem Tu és. Senhor, abençoa as nossas prioridades. Ajuda-nos a colocarmos as coisas na ordem certa,
que Tu sejas sempre a primeira prioridade, que busquemos primeiro o Teu reino e a Tua justiça. Depois vem a família, depois o trabalho, depois as demais atividades, que não invertamos essa ordem. Muitas vezes colocamos o trabalho em primeiro lugar, negligenciando a família e a vida espiritual. Corrige as nossas prioridades, Senhor. Ensina-nos a valorizar o que realmente importa, que não desperdicemos tempo com coisas sem importância, enquanto negligenciamos o essencial. Que saibamos diferenciar entre o urgente e o importante. Nem tudo que é urgente é importante, e nem tudo que é importante é urgente. Dá-nos sabedoria para administrarmos bem o nosso tempo. Que aproveitemos cada dia porque os dias são maus. Que façamos o melhor uso possível do tempo que temos, que ao final da vida não tenhamos arrependimentos por termos investido tempo nas coisas erradas. Pai, abençoa a nossa saúde mental. Vivemos em uma época de grande pressão psicológica. As exigências são muitas, o ritmo é acelerado, a competição é intensa. Protege a nossa mente de transtornos emocionais. Guarda-nos da depressão, da ansiedade, do pânico. Onde já existem esses transtornos, traz cura. Manifesta o Teu poder restaurador sobre mentes adoecidas. Senhor, ensina-nos a cuidarmos da saúde mental, que busquemos ajuda profissional quando necessário, que não tenhamos vergonha de admitir que precisamos de apoio. Que entendamos que cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física. Pai, conforta aqueles que sofrem com pensamentos suicidas. Mostra-lhes que a vida vale a pena, que há esperança, que Tu tens planos bons para eles. Impede que tomem decisões irreversíveis em momentos de desespero. Cerca-os com pessoas que possam ajudá-los. Manifesta-te de forma poderosa, salvando vidas que estão à beira do abismo. Senhor, abençoa as nossas finanças com maior profundidade ainda. Ensina-nos princípios de administração financeira sábia, que não gastemos mais do que ganhamos, que fujamos das dívidas que escravizam, que poupemos para o futuro com prudência, que investamos com sabedoria. Mas, acima de tudo, que confiemos em Ti como o nosso provedor supremo, que não coloquemos a confiança nas riquezas incertas, mas em Ti, que tudo nos proporcionas ricamente para o nosso aprazimento. Senhor, livra-nos do amor ao dinheiro, que o dinheiro seja nosso servo e não nosso senhor. Que usemos os recursos financeiros para abençoar outros e expandir o Teu reino. Que sejamos generosos e não avarentos. Abençoa o trabalho das nossas mãos. Multiplica aquilo que ganhamos honestamente. Abre janelas de oportunidades financeiras, mas que a prosperidade nunca nos afaste de Ti. Que sejamos fiéis, tanto na escassez quanto na abundância. Pai Celestial, abençoa os nossos relacionamentos familiares de forma ainda mais profunda. Cura feridas antigas que ainda doem. Restaura relacionamentos que foram quebrados. Promove reconciliação onde há separação. Que o perdão flua entre os membros da família. Que o amor prevaleça sobre as diferenças. Senhor, protege as famílias dos ataques do inimigo que quer destruí-las. Fortalece os laços familiares, que as famílias se reúnam não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Que haja comunicação saudável, respeito mútuo, apoio incondicional. Abençoa os casais que estão enfrentando crises matrimoniais. Restaura o amor que esfriou, reaviva a paixão que se apagou, reconstrói a confiança que foi quebrada. Senhor, abençoa os solteiros que desejam se casar. Prepara-os para o casamento. No tempo certo, apresenta-lhes o cônjuge ideal. Que não se casem por desespero, mas por direção divina. Protege-os de relacionamentos errados que podem causar sofrimento futuro. Senhor, abençoa aqueles que estão doentes neste momento. Toca com poder cada enfermo. Que o Teu toque curador traga restauração completa. Senhor,
Há pessoas com câncer, com diabetes, com hipertensão, com doenças cardíacas, com enfermidades graves. Manifesta o teu poder sobre eles, que os tratamentos sejam eficazes, que os médicos tenham sabedoria, que os medicamentos façam efeito, mas acima de tudo, que o teu poder sobrenatural traga cura miraculosa. Pai, conforta aqueles que cuidam de enfermos. Dá-lhes força física e emocional. Muitas vezes os cuidadores ficam exaustos. Renova as forças deles, provê ajuda prática. Senhor, prepara aqueles que estão em fase terminal, que encontrem paz e aceitação, que usem o tempo que resta para acertarem contas contigo e com as pessoas, que partam desta vida com a certeza da salvação e da vida eterna. Conforta as famílias que em breve enfrentarão a perda de entes queridos. Pai, abençoa os nossos sonhos noturnos, que durmamos com sonhos que vêm de Ti. Há sonhos proféticos que revelam os Teus planos. Há sonhos que trazem direção. Há sonhos que advertem sobre perigos. Fala conosco através dos sonhos, assim como falaste com José, com Daniel, com tantos outros nas Escrituras. Mas livra-nos de pesadelos que perturbam o sono. Quebra toda a opressão espiritual que causa sonhos ruins. Que o nosso sono seja tranquilo e reparador. Senhor, abençoa também os nossos sonhos de vida, as nossas aspirações. Que sonhemos grande porque servimos a um Deus grande, mas que os nossos sonhos estejam alinhados com a Tua vontade. Que não sonhemos apenas com prosperidade material, mas principalmente com crescimento espiritual. Que sonhemos em sermos usados poderosamente por Ti. Que sonhemos em impactarmos vidas para a eternidade. Que sonhemos em vermos o Teu reino expandido. Realiza os sonhos que vêm de Ti e cancela os que não vêm. Senhor, abençoa os nossos talentos artísticos. Para aqueles que têm dons musicais, que usem a música para Te adorar e abençoar outros. Para aqueles que têm dons artísticos, que usem a arte para glorificar o Teu nome. Para aqueles que escrevem, que usem as palavras para edificar. Para aqueles que têm habilidades manuais, que criem coisas que reflitam a Tua beleza. Tu és o Criador Supremo e nos fizeste criativos à Tua imagem. Que usemos a criatividade para o Teu reino. Senhor, abençoa os artistas cristãos que usam seus talentos para ministrar. Protege-os das armadilhas da fama e do orgulho, que permaneçam humildes e dependentes de Ti, que a unção permaneça sobre eles. Usa-os para alcançar pessoas que talvez não sejam alcançadas através de pregações tradicionais, que através da música, da arte, da dança, do teatro, muitos conheçam o Teu amor e sejam transformados. Levanta uma geração de artistas ungidos que revolucionem a cultura para a glória de Deus. Pai Celestial, abençoa o nosso legado. Que deixemos algo de valor para as próximas gerações. Não necessariamente riquezas materiais, mas principalmente um legado espiritual. Que os nossos filhos e netos vejam em nós um exemplo de fé, de integridade, de amor a Deus. Que a nossa vida conte uma história que vale a pena ser lembrada. Que quando partirmos desta terra, deixemos saudades, mas também inspiração. Senhor, ajuda-nos a viver de forma que quando olharmos para trás, não tenhamos arrependimentos profundos. Que possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que a nossa vida faça diferença. Que o mundo seja um lugar melhor porque passamos por aqui. Que vidas sejam transformadas através do nosso testemunho. Que o reino de Deus seja expandido através da nossa obediência. Pai, quando chegar o dia de estarmos diante de Ti, que ouçamos as palavras: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do Teu Senhor. Senhor, abençoa este dia até o último segundo. Que terminemos bem o que começamos bem.
Que ao deitar nesta noite possamos olhar para trás e ver as tuas digitais em cada momento. Que reconheçamos que tu estiveste presente em cada situação, que guiaste cada passo, que sustentaste em cada dificuldade. Que este 26 de janeiro seja um dia marcado pela tua presença manifesta, pelo teu poder em operação, pelo teu amor derramado. Que ao final do dia tenhamos motivos concretos para te agradecer. Que vejamos milagres, que experimentemos provisões, que testemunhemos respostas de oração. Que este seja um dia inesquecível, um dia que ficará registrado na nossa memória como um marco da tua fidelidade. Senhor, abençoa não apenas este dia, mas todos os dias que virão. Que cada amanhecer seja uma nova oportunidade de te glorificarmos. Que cada dia seja vivido na tua presença, conectados contigo, cumprindo os teus propósitos. Que a nossa vida inteira seja uma oferta de louvor ao teu nome. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Pai amado, nós te agradecemos por este momento sagrado de oração. Obrigado por nos ouvires sempre, por nunca fechares os teus ouvidos às nossas súplicas. Tu és um Deus que se importa, que escuta, que responde. Agradecemos pela tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonares, por estares conosco em cada momento, nas alegrias e nas tristezas, nas vitórias e nas derrotas. Obrigado por este novo dia que nos deste. Que vivamos cada hora deste 26 de janeiro cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos debaixo da tua graça maravilhosa. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta conexão poderosa contigo através da oração. Que caminhemos sempre na tua presença, que te coloquemos em primeiro lugar em cada decisão, em cada ação, em cada pensamento. Oramos tudo isso no precioso e poderoso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa começar o dia conectado com Deus. Escreva Amém nos comentários se você crê que o Senhor ouviu esta oração e vai responder. Inscreva-se no canal para receber diariamente mensagens que edificarão a sua fé e fortalecerão a sua caminhada com Cristo. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vá em paz, filho amado, filha amada. Deus está contigo. Amém. Amém.